Que bom, amados, amadas, Deus nos permite, nos dar a graça de nos reunir no seu nome. É Ele que mesmo vai dizendo para nós, quando duas ou mais pessoas estão reunidas em seu nome, pois Ele está lá presente. Que bom, amados, que bom que a nossa casa, a nossa família se tornou, já era, mas agora nós estamos vivendo com mais intensidade essa igreja doméstica, que sempre a Igreja Católica tem nos falado, por meio do seu catecismo, por meio da sua catequese, que a nossa igreja a nossa casa é uma igreja doméstica. E aí, rezando nessa certeza, quando nós rezamos, olha que coisa bonita, quando nós rezamos unidos, quando dois mais estão reunidos ali em nome do Senhor em casa, nós temos a certeza que Jesus está lá no meio de nós. Foi assim quando os discípulos de Emaús iam caminhando, falando o nome dele, e ele foi aparecendo também e conversando, aquecendo, esquentando os seus corações com a palavra de Deus. E que maravilha quando nós olhamos essa palavra, o quanto que Deus tem poder de transformar as pessoas. Veja, amados, aqui na primeira leitura nós vemos que Paulo evangelizando. Paulo era um homem culto, era um homem que entendia da palavra de Deus, porque ele estudou a palavra de Deus. Ele teve um mestre que lhe ensinava o conhecimento da palavra, da lei, que era Gamaliel, e por isso Paulo tinha toda a eloquência, tinha todo o conhecimento para falar da palavra de Deus. E aí se faz necessário aqui, amados, nós percebemos um pouquinho quem era Paulo. Quem era Paulo? Nós lembramos muito bem que a liturgia nesses dias nos dissera que quando o jovem Estevão foi apedrejado em praça pública, as roupas depois foram colocadas aos pés de um jovem chamado Paulo. E era esse mesmo Paulo que depois entrava na casa das pessoas, arrastando os discípulos do Senhor e jogando-os na prisão. Quer dizer, Paulo era um grande perseguidor dos cristãos, mas Deus é tão poderoso e tem o poder de transformar as pessoas, que Paulo, de perseguidor, era perseguidor dos cristãos, agora ele se torna um cristão e passa a ser perseguido. Sabe por que é muito interessante nós olharmos para isso? Porque aqui se ratifica, amados, aquilo que nós temos dito e insistido, que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então o teu problema que você está passando, padre, mas o problema que eu estou passando é porque tem alguém na minha casa infectado com o vírus. É ruim isso. É ruim. É ruim sim, não resta dúvida. Mas leve isso como um propósito de Deus para essa pessoa da tua família. Leve isso como um propósito de Deus, leve isso como um propósito de Deus para a casa de vocês. Mas, padre, é muito perigoso, mas nós estamos ouvindo agora que o poder de Deus é muito maior. E como nós alcançamos Ele? Pela força da oração. Eu comecei dizendo, quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele está lá no meio. E eu tenho absoluta certeza, amados, ouçam, prestem atenção no que eu estou dizendo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Se Deus está lá no meio quando nós estamos rezando, Ele está acolhendo a nossa oração. E eu tenho absoluta certeza, quando uma mãe, quando um pai, quando a família se reúne suplicando a Deus, eu tenho absoluta certeza, Deus escuta a nossa prece. Se você se sente fraco para rezar, pois convide Nossa Senhora. Convide Nossa Senhora e peça para ela interceder. Comece a rogar, comece a pedir a Deus por meio de Nossa Senhora. Eu tenho absoluta certeza que Nossa Senhora vai te conceder essa graça. Sabe por quê? Porque ela tem um caminho livre. Ela tem acesso direto ao seu Filho Jesus Cristo, e que levará a tua prece a Ele. Ela levará
a tua súplica, a tua oração a Ele daquilo que tu precisa. Por isso, não se intimide, não tenha medo. Se isso está acontecendo na tua casa, na tua família, ore a Deus, reze a Deus, não deixe o desespero tomar de conta, não é o fim. Não é o fim. Leve isso como um propósito de Deus, leve isso como algo que precisava acontecer, mas que com toda certeza, depois que tudo isso passar, vai vir as coisas boas. Encare dessa forma. Portanto, amados, quando nós vemos Deus transformando Paulo, é porque Deus tem poder para transformar tudo. E eu já disse aqui em outras vezes, Deus tem domínio até sobre a própria morte, pois Jesus ressuscitou Lázaro, o próprio Jesus ressuscitou, para dizer que até a morte foi vencida pelo poder de Deus. Por isso, acredite. Então nós vemos aqui Paulo, aquele que era perseguidor, agora com toda a sabedoria e eloquência, embora não tivesse, ele não conviveu com Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele conviveu com aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, que foram os apóstolos. E antes dele começar a pregar, ele se converteu. Nós lembramos que no caminho para Damasco, ele cai do cavalo nesse encontro com Jesus. Depois foi batizado, foi conviver com Barnabé, teve encontro com Pedro, passou muito tempo convivendo com os apóstolos, até conhecer e saber dos apóstolos quem era Jesus, pelo testemunho dos apóstolos. E agora sim, experimentado, tendo conhecido quem é Jesus, recebido o testemunho dos apóstolos, agora Paulo sai pregando, anunciando esse Cristo vencedor, dizendo de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que ele morreu, mas que também ele, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Isso que é bonito, amados, quando nós nos apegamos a esse Deus, ele tem um poder para transformar nossas vidas. E eu diria aqui, amados, né? Mesmo em plena crise que nós vivemos, de pandemia, mesmo em meio a essa crise, mas eu tenho certeza que algum ensinamento nós já estamos tirando para nossas vidas, tenho absoluta certeza. Então nós devemos realmente olhar, repito, encarar como um período de transformação, como algo que Deus também quer trazer para nossas vidas, para nossas famílias. E aqui a palavra de Deus tão poderosa, veja, eu queria inclusive que você colocasse bem aí nesse momento a mão no teu coração. Coloque e leia o que Jesus, vamos repetir o que Jesus está dizendo para nós nesse exato momento. Coloque a mão no seu coração, você que está aflito, você que está agoniado, você que está com medo. Olha o que Jesus diz para nós: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Olha o que Deus está te dizendo. Não deixe o teu coração se perturbar por tudo que está acontecendo. Não entre em desespero. Não deixe o medo se apoderar de ti. Tenha fé em Deus, como eu disse agora, que é maior do que todas as coisas. E tenha fé em seu Filho Jesus Cristo, vencedor da própria morte. E se Jesus fez essa promessa, se Ele disse que estaria conosco até o fim, é porque de fato Ele está. E Ele nos deu essa palavra. Ele nos deu essa palavra poderosa, para que nós sintamos na palavra que de fato Ele está conosco. Que agora é palavra dEle. É palavra dEle. Coloque a mão, sinta. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Não se perturbe o vosso coração, mas tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Não tenha medo, amados. Não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe esse medo te perturbar. Deixa essa palavra gerar confiança. Deixa essa palavra gerar força dentro de ti, para que você possa transmitir essa força para aqueles que necessitam. Nós temos que ser fortes, especialmente quem tem alguém doente nesses dias, tem que ser forte para você transmitir essa força para aquela pessoa. Se você é da família, você já se apresenta, vai falar com a pessoa desesperado, chorando e falando mil uma coisa, quer dizer, você vai acabar deixando a pessoa muito mais doente.
Por isso, nesse momento é hora de dizer assim: não se perturbe o vosso coração. Essa é a palavra que nós vamos agora, vai nos acompanhar durante esse dia. Não se perturbe o vosso coração. Quando você estiver aflito, diga isso para você. Padre Marcos, não se perturbe o vosso coração. Maria, Raimundo, José, Marcos, Antônio, quem for, você vai dizer para você: não se perturbe o vosso coração, mas tende fé em Deus, tendes fé em mim também. Esse Jesus que agora vos fala, que direciona essa palavra poderosa para ti, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. É nele que nós temos que nos apoiar, é nele que nós temos que nos segurar. Que Jesus te abençoe agora, amados, abençoe a ti, a tua família, a tua casa. Ele restaura a saúde daqueles que precisam ser recuperados das doenças, seja lá qual for, se for da Covid, se for o coronavírus, mas que Deus tem um poder de restaurar, de colocar essa pessoa, e que Ele faça isso, assim como Ele curou o cego Bartimeu, assim como Ele ressuscitou Lázaro, assim como Ele curou a sogra de Pedro, Ele possa estar restaurando a saúde de todos aqueles que se encontram doentes. Que Jesus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.